Fala galera, Laerte Viana na área, hoje para falar a respeito da bizarra situação que viveu Patrício Pitbull após conquistar a primeira vitória dentro do UFC na noite de ontem. Quero saber o que vocês acham realmente, quero entender o que pensam a respeito, se concordam ou não. Já vou explicar tudo, mas logo de cara deixa o like no vídeo, se inscreva no canal porque é muito importante. E lembrando que amanhã, nessa segunda-feira, meio-dia, às 12 horas, ao vivo, podcast aqui no canal e eu conto com a participação de todos vocês. Beleza? Não esqueçam, já ativa o sininho para não ficar de fora de nada. Vamos para a resenha. Mesmo sendo reconhecido como um dos grandes da história desse esporte, pelo menos top 3, top 4 de todos os tempos do peso-pena, Patrício Pitbull sempre conviveu com a resistência de parte do público, daqueles que contestam as suas conquistas por não fez dentro do UFC, como se não valesse. Sim, é óbvio que na média o nível da concorrência, do enfrentamento no Ultimate é bem maior, muito maior do que na concorrência, mas isso não diminui o valor de quem tá fora. Existem diversos nomes que brilhavam em outros eventos, chegaram no UFC e também provaram que pertenciam à elite mais alta. No caso do Patrício, pesa contra o fato dele ter feito a migração um pouco tarde. Chegou com 37, já tem 38. A estreia em abril contra o Yair Rodrigues foi uma decepção, ficou devendo. É por isso que a luta contra o Dan Ige ontem no UFC 318 valia muito mais do que uma simples vitória no cartel. Era a cartada final para ele se manter relevante na organização. Nunca escondeu que ainda está mirando o cinturão e uma derrota enterraria de vez por todas qualquer tipo de sonho. A vitória veio, decisão unânime, triplo, 29-28 contra um atleta duríssimo, vendeu caro, uma luta equilibrada. Braço levantado, entrada no top 10 dos penas garantidos e o sonho, por mais difícil que seja, continua vivo. Assim que acabou a luta, eu entrei nas redes sociais, fui ver o feedback, como a galera estava tratando esse triunfo, esperava que o pessoal estivesse comemorando, Pitbull venceu a primeira dentro do Ultimate. E aí eu fui pego de surpresa. Muita gente comemorando, é claro, mas boa parte, eu diria até a maioria, descendo a lenha nas críticas, dizendo que dormiu no sofá, faltou senso de urgência, que desse jeito o Patrício nunca vai ser protagonista no UFC. Alguns falavam, esse é o Pitbull que queria brilhar no maior palco do mundo? Pô, galera, qualquer tipo de opinião é válida, mas eu discordo completamente dessas que eu li nas redes sociais, porque como eu sempre digo, é chover no molhado, tudo, absolutamente tudo que a gente for analisar, é preciso levar o contexto em consideração. De fato, não foi a luta mais eletrizante do mundo, longe disso, mas se faltou emoção, sobrou inteligência. Esse, inclusive, sempre foi o grande ponto forte da carreira do Patrício. É um cara que não se expõe tanto a riscos, sempre acha uma maneira de vencer, tem o QI elevado. E detalhe que isso não significa que ele se torna um lutador pragmático, nada disso. Das 37 vitórias do seu cartel, 24 foram pela via rápida, 12 nocautes, 12 finalizações. Então não tem essa de ficar só cozinhando. Outro ponto é que ele é um peso-pena baixo. O Dan Ige, por exemplo, que não é grande, já tinha 10 centímetros de envergadura em relação a ele. Isso significa que o brasileiro nunca vai ser o tipo de cara que entra para trocar porrada como se não houvesse um amanhã, trocação franca, porque ele sempre vai ter a desvantagem do tamanho. Vocês não vão ver ele repetindo, sei lá, um Kevin Holland da vida no concurso de macheza do me bate, eu vou te bater, vamos ver quem vai cair primeiro. Esquece, isso nunca vai acontecer com o Patrício. Até porque ele sabia da durabilidade do Dan Ige, que nunca tinha sido nocauteado ou finalizado, não estava enfrentando qualquer um. É por isso que o Pitbull lutou com inteligência, controlou o octógono, anulou as armas do rival e venceu na estratégia. Só que a gente sabe como é que funciona o fã casual, ele não quer saber disso, ele quer sangue, porradaria, highlight, corpos estirados. A estratégia que vence, mas não empolga, geralmente vira alvo do hate. Além disso, o ponto principal é que mais do que dar um show, ele precisava de qualquer maneira ter o braço levantado. O resultado definiria sim o rumo da sua carreira. Imagina o peso, a pressão que esse cara estava carregando nas costas. É normal que ele opte pelo caminho de menor resistência. Até porque se ele entra e protagoniza uma luta eletrizante, cai na porrada, knockdown de um lado, knockdown pro outro, e ele aplicou knockdown inclusive, e perde, essa galera que estava criticando a falta de emoção ia estar criticando a falta de inteligência. Essa vitória serviu como um resgate da confiança e a validação de que ele pertence ao UFC. Tira um caminhão de pressão das costas, Pitbull sabe que chegou tarde, já tem 38 anos, o tempo é curto, não dá para se dar o luxo de errar. Cada passo precisa ser certeiro. Se ele quiser uma última corrida pelo cinturão, essa vitória que mantém o objetivo vivo. Dito isso, também é muito estranho o fato dele não ter tido o microfone para discursar dentro do octógono logo após o triunfo. Geralmente, principalmente em card principal, todos têm essa oportunidade. A gente não sabe o que aconteceu, se de repente foi alguma coisa nos bastidores, o tempo apertou e eles precisaram acelerar,
ou o UFC não gostou da performance e não vou dar o espaço. Se for esse segundo motivo, aí pode ser preocupante, porque a gente sabe como tudo dentro da organização funciona na base do hype, do entretenimento. Quando um lutador vence, mas não empolga o público, ele não recebe o mesmo tipo de investimento da empresa. Isso pode fazer com que, sei lá, de repente o Patrício não tenha as melhores oportunidades. Mas isso é no campo das hipóteses. O que temos de fato é que Patrício Pitbull venceu a primeira dentro do UFC. Braço levantado, o sonho segue vivo e eu diria que o veremos em ação mais cedo do que tarde. Ele está se mantendo ativo, fez 2 lutas no período de 90 dias, porque, como eu disse, está correndo contra o relógio. Se eu tivesse que apostar, eu colocaria que Patrício Pitbull vai atuar no card no Brasil, 11 de outubro no Rio de Janeiro, se o card for oficializado. Ainda não tem nada, mas tudo indica que vai rolar. Portanto, eu tenho 2 perguntas aqui para vocês. A primeira é: qual é o nome que vocês gostariam de ver o Patrício enfrentando na sequência? Segunda, vocês concordam que o mais importante de tudo foi a vitória, garantir o primeiro triunfo na casa e se juntar, se aproximar no top 10 dos penas? Ou concordam com a galera que tá descendo a lenha, criticando, não gostaram do que viu na noite de sábado? Coloque aqui embaixo o que vocês acham a respeito de toda essa história. Quero saber a opinião de vocês. Fiquem livres para falar o que quiserem aqui. Não esqueçam, por favor, de deixar o like no vídeo, porque é muito importante. Se inscreva no canal, ativa o sino, hypa se estiver acompanhando pelo celular. E lembrando mais uma vez, segunda-feira agora, às 12 horas, meio-dia, podcast ao vivo aqui para a gente debater o que de melhor aconteceu e a sequência dos protagonistas do evento de ontem. Fechou? Fiquem ligados, muita coisa bacana vindo por aí. Eu conto com a audiência de todos. Tamo junto.